Sermão do Monte, capítulo 9. Bem-aventurados os misericordiosos. Essa declaração particular, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, como está em Mateus capítulo 5, versículo 7, representa um novo estágio da descrição do homem crente contida nas bem-aventuranças. Digo deliberadamente que ela é um novo estágio descritivo, porque, uma vez mais, verifica-se uma modificação no tipo e variedade de descrição. Em certo sentido, até esse ponto estivemos considerando o indivíduo crente do ponto de vista de sua necessidade, do ponto de vista da consciência que ele tem de sua necessidade. Entretanto, encontramos aqui uma espécie de alteração de foco. Passamos agora a interessar-nos mais pelas disposições do crente, olhando mais para os resultados de tudo quanto antes fora dito. Naturalmente, isso também se dá no caso das bem-aventuranças subsequentes. Já vimos alguns dos resultados que se verificam quando um homem realmente já se viu a si mesmo. Sobretudo, quando ele já se viu em seu relacionamento para com Deus. Aqui, pois, estão algumas outras consequências que inevitavelmente terão de manifestar-se quando uma pessoa se torna verdadeiro crente. E assim, podemos enfatizar novamente o fato evidente que nosso Senhor escolheu criteriosamente essas bem-aventuranças. Ele não falou meramente ao acaso. Há um progresso bem definido no seu pensamento. Há uma sequência lógica. Essa bem-aventurança particular deriva-se de todas as que a antecedem, e é especialmente notório que ela tem uma conexão lógica, bem aguda e definida, com a bem-aventurança imediatamente anterior, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero salientar novamente que é inútil tomar-se a esmo qualquer das bem-aventuranças constantes no Sermão do Monte e procurar compreendê-la, sem levar em conta o contexto inteiro. Mormente, no caso das descrições que aqui figuram acerca do caráter e da disposição do homem crente, bem-aventurados os misericordiosos. Que tremendo teste para cada um de nós, quanto a toda a nossa posição e profissão de fé cristã. Que declaração perscrutadora é essa? Cristo esclareceu que essas são as pessoas felizes, são as pessoas que merecem ser congratuladas. É assim que o homem deveria ser misericordioso. Talvez esse seja um ponto onde se deve enfatizar, uma vez mais, o caráter perscrutador dessa série inteira de afirmações a que chamamos de bem-aventuranças. Nosso Senhor estava retratando e delineando o crente e o caráter do crente. Como é óbvio, ele nos estava sondando e testando, e é ótimo que possamos perceber o fato, pois, se tomarmos as bem-aventuranças como um todo, veremos que elas envolvem uma espécie de teste geral, ao qual estamos sendo submetidos. Como é que reagimos a essas provas perscrutadoras, penetrantes? Realmente, elas revelam tudo quanto a nossa profissão de fé cristã.
E se porventura eu sentir aversão a essa espécie de coisa, se me sentir impaciente diante dessas sondagens, e se eu preferir ficar dissertando sobre o comunismo, ou se eu me desgostar diante dessa análise, dessa sondagem e exame pessoal, isso simplesmente significará que a minha posição é inteiramente contrária ao homem descrito nas páginas do Novo Testamento. Por outro lado, se eu sentir que, embora essas declarações me sondem e firam ainda, assim elas são essenciais e boas para mim. Se eu sentir que me convém ser humilhado e que me convém ficar frente a frente com esse espelho, o qual não somente me mostra aquilo que sou, mas também o que sou à luz do padrão divino para o crente, então terei o direito de sentir-me esperançoso quanto ao meu estado e condição. O homem que é crente autêntico, conforme já averiguamos, nunca objeta ao fato de ser humilhado. A primeira coisa que é dita aqui sobre esse homem é que ele deve ser humilde de espírito, e exatamente por essa razão, se ele objeta a demonstração de que nele nada existe de bom, então é que ele não é humilde. Por conseguinte, essas bem-aventuranças, quando consideradas em seu conjunto, provém para nós um teste extremamente perscrutador. Conforme penso, as bem-aventuranças também são sondadoras em um outro sentido. Fato esse que se destaca de modo patente na bem-aventurança que ora examinamos. Elas fazem-nos lembrar de determinadas verdades, as quais são centrais e primárias no tocante à posição cristã inteira. A primeira dessas verdades é a seguinte: o Evangelho cristão põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. O Evangelho dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Logo de início, o Evangelho frisa primordialmente aquilo que você e eu somos na essência, e não aquilo que possamos realizar. Por todo este sermão, pois, nosso Senhor preocupava-se com as nossas disposições. Mais adiante, ele haveria de falar sobre as nossas ações. Todavia, antes de fazê-lo, preferiu descrever o caráter e a disposição corretos. E, naturalmente, conforme procurarei demonstrar, esse é o ensino neotestamentário essencial. O crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. E assim, precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes. Ora, essa é uma verdade fundamental. Ser é mais importante do que fazer, e as atitudes são mais importantes do que os atos. Primariamente, o que importa é o nosso caráter essencial. Ou então, poderíamos expressar a questão como segue: não fomos convocados como crentes para sermos ou tentarmos ser crentes em certos aspectos. Assevero que ser crente é possuir determinado caráter e, portanto, é ser um certo tipo de pessoa. Contudo, essa verdade é erroneamente interpretada com tanta frequência que a maioria das pessoas pensam que o Novo Testamento nos ensina a tentar ser crentes quanto a este ou aquele aspecto, procurando viver como um crente vive, neste ou naquele particular. De maneira nenhuma. Mas somos crentes e as nossas ações são resultantes desse fato.
Subindo mais um degrau em nossas considerações, poderíamos dizer o seguinte: não se espera de nós que controlemos o nosso cristianismo. Pelo contrário, nosso cristianismo é que nos deve controlar. Do ponto de vista das bem-aventuranças, como também do ponto de vista do Novo Testamento inteiro, é falácia completa pensar-se de qualquer outro modo, dizendo-se, por exemplo, para eu ser um verdadeiro crente, preciso tomar o ensinamento cristão e aplicá-lo. Não foi assim que o nosso Senhor ensinou. Antes, a ideia é que o meu cristianismo precisa controlar-me. É mister que eu seja governado pela verdade, visto que a operação do Espírito Santo em meu íntimo tornou-me crente. Novamente cito aquela notável declaração do apóstolo Paulo, que por certo exprime tão aptamente a questão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. É como se Paulo tivesse dito: é Cristo quem me controla e não eu mesmo. Portanto, não devo conceber a minha pessoa como um homem natural que esteja procurando controlar as suas atitudes e tentando ser um crente de diversas maneiras. Não, mas o seu Espírito controla-me desde o próprio centro de minha vida, dirigindo a própria fonte do meu ser, o manancial de onde brotam todas as minhas atividades. Ninguém pode ler essas bem-aventuranças sem chegar a essa conclusão. A fé cristã não é algo que se manifeste à superfície da vida de um homem. Não é meramente uma espécie de camada de verniz. Não, mas é algo que está sucedendo no âmago mesmo de sua personalidade. Eis a razão por que o Novo Testamento fala em novo nascimento, em renovação espiritual, em uma nova criação e no recebimento de uma nova natureza. A fé cristã é algo que acontece no homem no próprio cerne da sua existência. E esse algo passa então a controlar todos os pensamentos, toda a perspectiva do seu ser, toda a sua imaginação e, em resultado disso, até mesmo todos os seus atos. Todas as nossas atividades, portanto, resultam dessa nova natureza, dessa nova disposição que recebemos da parte de Deus, através do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual essas bem-aventuranças são tão perscrutadoras. Por assim dizer, elas nos afirmam que, ao vivermos a nossa vida diária, o tempo todo estaremos proclamando exatamente aquilo que somos. É isso que empresta tão grande seriedade à questão. Segundo a nossa maneira de reagir, é que demonstramos qual seja a nossa atitude espiritual. E é o Espírito que proclama o que o indivíduo é. E em termos de cristianismo, naturalmente, há pessoas que, em virtude de forte poder da vontade, são capazes de controlar regularmente bem a maior parte dos seus atos. No entanto, em todos esses outros particulares, elas não cessam de proclamar o que realmente são. Todos nós vivemos proclamando, se somos mesmos ou não, humildes de espírito, se nos lamentamos chorando ou não, se somos mansos ou não, se temos fome e sede de justiça ou não. Nossa vida inteira serve de expressão e proclamação daquilo que realmente somos. E, ao nos defrontarmos com uma lista como esta, ou então
quando consideramos esse fabuloso retrato falado do crente, traçado por nosso Senhor, somos forçados a olhar para nós mesmos, examinando-nos e fazendo essas indagações a nosso respeito. A pergunta específica que cabe aqui é: somos misericordiosos? O crente de conformidade com nosso Senhor não é somente aquilo que já vimos nele, nos capítulos anteriores, mas também é misericordioso. Esse é o indivíduo abençoado. Esse é o homem que merece congratulações, pois é pessoa misericordiosa. Que quis nosso Senhor dizer com isso? Primeiramente, permita-me mencionar apenas um ponto negativo, que se impõe devido à sua importância. Não está em pauta que devemos ser complacentes com as coisas, conforme costumamos dizer, pois há muita gente nesses nossos dias que pensa que ser misericordioso significa ser complacente. Alguém que não presta atenção às coisas, ou que, mesmo que as veja, finja não estar percebendo coisa nenhuma. Isso naturalmente tem sido um perigo particular em todas as épocas, mas sobretudo nesse tempo em que quase ninguém mais acredita em ordem e disciplina, em que, em certo sentido, quase ninguém crê em justiça ou retidão. A opinião de nossa época é que o ser humano deve ter a mente mais absolutamente aberta, como se tivesse o direito de fazer qualquer coisa que queira. O indivíduo misericordioso, conforme muitos pensam, seria aquele que sorri diante da transgressão e da desobediência às leis. Seria aquele que diz: que importa? Vamos adiante. Tal pessoa seria um moleirão, um desligado da realidade, que todos são capazes de vergar facilmente, e para quem não importa se as leis estão sendo desobedecidas ou não, porquanto nem se importa por observá-las. Ora, como é óbvio, não era isso que o nosso Senhor queria dizer com a sua descrição do crente nesse versículo. E isso por excelentes razões. Você deve estar lembrado que quando consideramos essas bem-aventuranças como um todo, salientamos fortemente o fato que nenhuma delas deveria ser interpretada em termos de disposições naturais de cada indivíduo. Portanto, se alguém começasse a meditar nas bem-aventuranças segundo tais condições, perceberia que isso as tornaria grosseiramente injustas. Algumas pessoas já nascem com essa disposição, mas outras não. E assim, o indivíduo que nascesse com um temperamento complacente teria aqui uma grande vantagem sobre aqueles que não nasceram assim. Ora, isso seria uma negação do ensino bíblico inteiro. O Evangelho de Cristo não se limita a certos temperamentos. De acordo com o Evangelho, ninguém tem qualquer vantagem sobre outrem quando se trata de enfrentar Deus face a face. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3, versículo 23. E para que se cale toda a boca, como está em Romanos capítulo 3, versículo 19, na presença de Deus. Esse é o ensino do Novo Testamento. O que quer dizer? Que as disposições naturais jamais podem servir de base interpretativa para qualquer das bem-aventuranças. Todavia, existe uma razão ainda mais forte para a nossa contenção, ao dizermos que o que se deve entender por misericordioso
não é que a pessoa seja complacente. Pois quando interpretamos esse vocábulo, necessário é que nos lembremos que esse é um adjetivo aplicado especial e especificamente ao próprio Deus. Por conseguinte, sem importar o que eu decida quanto ao significado da palavra misericordioso, isso também é uma das qualidades ou atributos de Deus. Mas no momento em que eu considerasse esse vocábulo como se tivesse o sentido de ser complacente, isso lançaria a ideia no ridículo, se ela fosse aplicada a Deus. Deus é misericordioso, mas Deus também é reto, Deus também é santo, Deus também é justo, e sem importar qual seja exatamente a nossa interpretação da palavra misericordioso, forçoso é que se inclua todas essas ideias. A misericórdia e a verdade se encontraram, como está em Salmos, capítulo 85, versículo 10. Mas, se eu só posso pensar na misericórdia às custas da verdade e da lei, então isso não será a verdadeira misericórdia, e sim uma falsa compreensão do termo. Que é a misericórdia? Penso que talvez a melhor maneira de abordarmos esse ponto seja comparando a misericórdia com a graça. Você pode notar na introdução das chamadas epístolas pastorais que o apóstolo se utilizou de um novo vocábulo. A maioria das demais epístolas de Paulo começa dizendo: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em suas epístolas pastorais, ele prefere dizer graça, misericórdia e paz, o que indica que ele fez uma interessante distinção entre a graça e a misericórdia. A melhor definição dessas duas virtudes que jamais encontrei é a seguinte: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Em outras palavras, enquanto a graça condescende diante da questão do pecado como um todo, a misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. Isso posto, a misericórdia realmente aponta para um senso de compaixão, de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. Esse é o sentido especial da qualidade da misericórdia. Dó de parceria com a ação. Assim sendo, o crente é alguém dotado do senso da piedade. A sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres produz nele o intenso desejo de aliviá-la. Há muitas maneiras através das quais poderíamos ilustrar essa verdade. Por exemplo, possuir um espírito misericordioso equivale à atitude exibida quando você subitamente se vê em uma posição de domínio sobre outrem que havia transgredido contra a sua pessoa. Ora, a maneira de você saber se é uma pessoa misericordiosa ou não consiste em considerar como você se está sentindo a respeito daquele indivíduo que o ofendeu. Haverá você de dizer: bem, agora exercerei os meus direitos quanto a isso. Quero cumprir a lei à risca. Essa pessoa transgrediu contra mim. Pois bem, sei que é chegada a minha oportunidade de vingar-me? Essa atitude formaria a própria antítese da atitude misericordiosa. Tal transgressor está à sua mercê. Em você manifesta-se, porventura, o espírito vingativo, ou antes há em você
a atitude de piedade e tristeza, ou se você assim preferir, um espírito de gentileza para com seu adversário, o agora aflito. E também poderíamos escrever a misericórdia como uma simpatia inteira acompanhada de atos externos em relação às tristezas e sofrimentos do próximo. Talvez um exemplo seja a melhor maneira de ilustrarmos a questão. A grande ilustração oferecida pelo Novo Testamento a respeito da misericórdia é a parábola do bom samaritano. De viagem, ele viu o pobre homem que havia caído vítima dos assaltantes. Então, atravessou a estrada e foi acudir a vítima deitada no solo. Ora, outros indivíduos já haviam passado por ali, mas haviam passado ao largo da vítima. Talvez esses outros tivessem sentido compaixão e dó, mas nada tinham feito para socorrer a vítima. Porém, eis que chegou aquele samaritano misericordioso. E não somente ele se encheu de pena pela vítima, mas também deixou o seu próprio sossego, cuidou dos ferimentos e levou o ferido para lugar seguro, providenciando ainda o seu passádio no albergue. É isso que significa ser misericordioso. Não está envolvido o mero sentimento de compaixão, mas também há um profundo desejo e até mesmo ação para que a situação aflitiva seja aliviada. Porém, partamos daí para o maior exemplo de todos, o perfeito e cardeal exemplo de misericórdia e da pessoa misericordiosa foi o envio do Filho unigênito ao mundo, por parte do Pai, bem como a própria vinda do Filho de Deus. Por quê? Porque isso envolveu a mais tenra misericórdia. Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento e, a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Assim sendo, o Filho de Deus veio e cuidou de nossa mísera situação. Ora, isso tornou necessária a doutrina inteira da expiação. Não há qualquer contradição entre a justiça e a misericórdia, ou entre a misericórdia e a verdade. Elas se encontraram uma com a outra. Realmente, o pai de João Batista exprimiu com grande clareza esse ponto quando, ao compreender o que estava sucedendo no nascimento do seu filho, agradeceu a Deus que finalmente chegara a manifestar-se a misericórdia divina prometida que fora aos seus antepassados. E então ele começou a louvar a Deus porque o Messias chegara a nós. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, como está em Lucas capítulo 1, versículo 78. Essa é a ideia. E Zacarias percebeu isso logo de início. Tudo é uma questão de misericórdia divina. Reitero aqui que está em foco a pessoa de Deus, olhando com condescendência para o homem, o qual está caído em sua miséria devido ao pecado, e enchendo-se de tenra compaixão por ele. A graça divina, que ali se manifesta de modo geral no tocante ao pecado, particulariza-se na forma de misericórdia quando Deus olha para as lamentáveis consequências do pecado. E naturalmente, isso era uma atitude que podia ser constantemente observada na vida e no comportamento de nosso bendito Senhor Jesus Cristo.